Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Ei, Edu, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Edu, perguntinha da nossa audiência. É namoro ou união estável? O que diferencia uma situação da outra? Complicado isso hoje em dia, né, Fernanda? Aham. No tempo, antigamente, né? Antigamente que eu falo é quando eu era jovem. Antigamente você tinha uma definição muito clara dessas relações, né? Você tinha aquela paquerinha que era só a troca de olhares, de bilhetinhos. Depois você começava a pedir a pessoa em namoro, né? Tinha até uma verbalização: você quer namorar comigo? Uhum. E aí se continuava aquela coisa muito singela, muito pura até. E o namoro, via de regra, era com um horário determinado, na casa do pai da moça, na sala, sempre com a tia velha ou com O irmão mais velho. Ou alguém insuportável tomando conta daquele casal ali. Ou uma criança, enfim, alguém que iria pelo menos tentar impedir qualquer tipo de avanço não autorizado pela família, né? Verdade. E isso era o namoro. Aí depois você ficava noivo, tinha aquela coisa também, né? Tinha um ritual de passagem do namoro para o noivado, aliança na mão direita, presença da família, uma autorização explícita do pai da moça para que aquele casal avançasse naquele relacionamento, e ao namoro se sucedia o casamento. Então era tudo muito definido. Hoje, Fernando, os namorados viajam juntos, os namorados passeiam juntos e às vezes até coabitam sob o mesmo teto, né? Às vezes até habitam sob o mesmo teto. Então, é muito difícil você definir. Mas a lei, ela traz quais são os requisitos para que uma união estável seja considerada. E ela vai dizer que a união estável é uma união pública, contínua e duradoura, com o propósito de constituição de família. Então o STJ, avaliando essa situação limítrofe que a gente encontra, de não saber o que é a união estável e tal, criou um termo que a gente não conheceu na nossa época. Eu, né, Fernando? Você que é bem mais nova, talvez tenha até conhecido, mas eu não conheci. A generosidade da segunda-feira. Mas eu não conheci a expressão namoro qualificado. O STJ começou a fazer essa distinção. Ele vai dizer que esse namoro que tem hoje em dia, em que os casais têm uma certa liberdade, que viajam juntos, que dormem um na casa do outro, que às vezes tem até algumas coisinhas, uma escova de dente, roupas íntimas ou roupas de dormir na casa do outro e tal, até um espaço reservado, mas que não tem a constituição de família, isso vão chamar de namoro qualificado. E a grande pedra de toque, aquilo que vai realmente diferenciar, é o propósito de constituição de família. E aí você pode me perguntar, bom, mas se a pessoa está namorando e pretende se casar, ela tem o propósito de constituição de família. E aí eu vou te dizer o que o STJ decidiu. Ele disse o seguinte, que esse propósito, ele não pode ser uma projeção para a futura. Vale dizer, a família tem que estar constituída. Então, quando a gente tem uma família, um casal que se identifica efetivamente como uma família, nós temos uma união estável. Quando o casal, ele projeta a constituição da família para o futuro, aí nós vamos ter um namoro, e como o STJ disse, até um namoro qualificado. Então, o que realmente vai fazer a diferença é o propósito imediato e não mediato de constituição de família. A família tem que estar constituída publicamente, aos olhos de todo mundo. As pessoas, pelo menos aquele círculo mais íntimo, né, aquelas pessoas que realmente importam, tem que reconhecer aquele casal não como um casal de namorados, mas como um casal de marido e mulher, vamos dizer assim, para ficar bem transparente, né? Então é isso, a diferença é essa. E no campo jurídico, a diferença é muito maior, porque o namoro não tem efeitos jurídicos nenhum.
não gera qualquer obrigação, não gera nada. Já a união estável vai gerar solidariedade familiar, que pode repercutir até numa pensão alimentícia no futuro, vai gerar regime de bens. As pessoas que adquirirem bens durante aquele período de união estável e podem ficar sujeitas à partilha, no caso da ruptura dessa união estável. Enfim, a união estável gera efeitos jurídicos, o namoro não gera efeitos jurídicos. Ficou mais fácil entender ou só piorou, Fernanda? Não ficou. A gente poderia dizer que o marco ali é vontade de constituir família e nem pretensões no momento? Veja bem. Não é só a vontade de constituir família, porque esse caso emblemático que gerou essa qualificação, né, namoro qualificado, as pessoas tinham um propósito de constituição de família, tanto é que estavam morando sob o mesmo teto. E digo mais, nesse caso, essas pessoas estavam noivas e adquiriram até um apartamento. E aí o STJ disse, não, eles tinham o propósito de constituir família, mas esse propósito era um propósito futuro e não atual. Então o STJ declarou que essas pessoas, apesar de coabitarem, apesar de já estarem noivas, não eram um casal casado, era um casal que pretendia se casar. Então, nesse caso, o noivado entrou até como um diferencial. Olha, nós vamos nos casar para frente, agora não, agora a gente está morando junto, a gente tá, mas não existe uma família. Então, essa vontade de constituir família não é uma vontade de daqui a pouco ou mês que vem constituir família. É se portar já, é a vontade de que aquela relação que eles estão tendo seja uma relação de família, de conjugalidade. É isso. Zedu, tem uma participação de uma ouvinte aqui, reforçando um pouco do que você já explicou. Patrícia, é a? A Luzinete dizendo que já viu uma reportagem ontem falando sobre contrato de namoro. Ah, sim. O contrato de namoro, a gente no mês dos namorados, saímos agora na última sexta. Da última sexta, dia 12, dia dos namorados, em falar em contrato, dá aquela sensação que a pessoa, em vez de fazer como antigamente, dizia, olha, você quer namorar comigo? Não, hoje em dia a pessoa vai, você quer assinar esse documento? Quebra totalmente o romantismo, né? Mas o que é o contrato de namoro? Na verdade, o contrato de namoro é um contrato de convivência, é um instrumento que as pessoas vão elaborar dizendo, olha, a gente não tem união estável, a gente só tem um namoro. E aí vai estabelecer algumas regras, pode estabelecer inclusive regras patrimoniais, para quando a relação se transformar em uma relação de união estável. Qual é o problema do contrato de namoro, Fernanda? O problema do contrato de namoro é que a união estável não é um negócio jurídico no sentido estrito, mas é um fato que gera consequências jurídicas. Ou seja, se existir união estável, não importa o que está escrito no contrato. Diferente do casamento. No casamento, você assinou aquele documento lá na hora da celebração, você já assinou o registro do seu casamento. Então, dali não tem volta. Agora, no contrato de namoro, você pode ter assinado um contrato dizendo que está namorando e daí a alguns dias a sua relação se transformar no campo dos fatos, no campo da realidade, no facere, na forma de lidar com o seu cônjuge, né, o seu companheiro ou companheira, e se transformar numa união estável. E aí, o que a gente recomenda para as pessoas que têm o contrato de namoro? Primeiro, que façam esse contrato sempre assistido por um advogado de confiança do casal. Segundo, que esse contrato seja público, ou seja, de preferência por escritura pública. E outra recomendação, que olha só, eu vou dar aqui um presente para aqueles que têm medo da união estável, que esse contrato seja renovado periodicamente. Por quê? Porque essa declaração vai valer para o passado. Ela não vale para o futuro, mas ela vale para o passado. Então, se você assinou em 2025 um contrato de namoro com essas características e voltou ao cartório em 2026, é como se você dissesse, olha, continuamos do mesmo jeito, não existe união estável entre nós. Então, esse documento, essa escritura pública, vai ser uma prova bastante consistente de que aquele casal não tem uma união estável. Perfeito. Ok? Perfeito. Porém, há sempre um porém,
Ainda assim, caso se constate que, na verdade, foi prestada uma declaração falsa naquele instrumento, a situação pode ser revertida e ser declarada uma união estável. Perfeito. Zedu, não tenho mais tempo para defesa, hein? Nem réplica. Mas, os ouvintes estão dizendo que você está muito pessimista e que toda primeira eliminatória o Brasil perde. Ai, meu Deus. Tomara que eu seja o pessimista e que no final das contas eu comemore. Só que eu vou comemorar mais do que todo mundo. Perfeito. Beijo. Até a próxima semana.